Brincar, ou seja, jogar de uma forma exploratória, é a atividade natural da criança e uma das suas necessidades básicas. O jogo é uma linguagem universal que está presente em todas as culturas e em todas as idades, mas que assume especial importância nos primeiros anos de vida. Todos nós nos recordamos dos jogos e brincadeiras da nossa infância. O seu significado e a sua relevância nas nossas vidas e nas nossas aprendizagens fez com que essas memórias tenham perdurado e nos deem uma sensação de bem-estar. Brincar, jogar, é uma atividade fundamental e imprescindível para o desenvolvimento e aprendizagens da criança. É através do jogo que a criança aprende a conhecer-se e a autorregular-se. Aprende a conhecer e a relacionar-se com os outros. Aprende a conhecer e a adaptar-se ao mundo físico e material. Aprende a conhecer os elementos socioculturais da sociedade onde vive. Aprende a adaptar-se à imprevisibilidade. Aprende a controlar-se emocionalmente perante as adversidades e a explorar soluções para os problemas. Aprende a conhecer as suas capacidades e o seu poder de transformação da realidade. Por isso, é tão importante que se dê o verdadeiro valor à atividade lúdica da criança, seja nos tempos escolares, seja nos tempos em família. Por isso, é tão importante que se proporcione tempo suficiente e espaços adequados para que a criança brinque e jogue. Isto é, para a criança ser criança e poder, desta forma, aprender a viver, tanto no sentido adaptativo como no sentido evolutivo, transformador e criativo. Existem várias formas de jogo, frequentemente categorizadas em jogo simbólico, jogo social, jogo com objetos e jogo de atividade física, que vão evoluindo ao longo do desenvolvimento e que poderão manifestar-se simultaneamente numa mesma ação. Por exemplo, quando as crianças fazem de conta que são super-heróis, expressando os papéis sociais destes personagens através de sons, palavras e movimentos, geralmente vigorosos, que podem até ser acompanhados por manipulações de objetos, a atividade motora assume uma dimensão simbólica e social, que neste caso envolve também questões morais, como o bem e o mal. Queremos que qualquer docente tem que compreender a ação e os efeitos do jogo, integrando de forma intencional e consciente na sua ação pedagógica cotidiana, quer esta se traduza na organização de tempos de atividade lúdica livre e espontânea, como na organização de tempos com propostas de tarefas estruturadas pelo educador ou educadora. A um nível mais estruturado, salientamos um tipo de propostas que são facilitadoras da capacidade de resolução de problemas e da criatividade, e que se caracterizam pelo lançamento de questões ou problemas a resolver, os problemas motores. Por exemplo, perante a questão: como podemos transportar a bola sem usar as mãos? As crianças são provocadas a explorar hipóteses possíveis de movimento, sem que o adulto forneça modelos de execução. A função do adulto será de encorajar as estratégias desenvolvidas pelas crianças, estratégias de raciocínio e de tomada de decisão, bem como de estimular a exploração e a multiplicação de formas de movimento alternativos que atendam à resolução do problema criado e que desencadeiem novas ideias e novas soluções. Por exemplo, quando lançamos a proposta, o desafio, o adulto não deve imediatamente dar um exemplo, mas sim esperar o surgimento de respostas diferenciadas e incentivar a que essas respostas se multipliquem, como, por exemplo: vejam como a Maria fez, é tão engraçado, quem consegue fazer diferente? A educadora ou o educador deve valorizar a diferença e não propriamente o fazer bem. Deve estimular a fazer diferente, e estimular a fazer diferente é estimular a criatividade. As situações de atividade livre, ao contrário do que se possa pensar, necessitam de um nível muito elevado de preparação prévia e de uma adequada supervisão ou acompanhamento da prática lúdica das crianças
em função dos objetivos que são preconizados. Neste tipo de propostas pedagógicas, há que pensar previamente no espaço e materiais que serão disponibilizados, na sua quantidade, na sua disposição, de forma a potenciar o comportamento exploratório e a autonomia da criança. O adulto supervisiona, mantendo uma atitude ativa de escuta e de observação, gerindo situações de risco ou de conflito, respondendo às solicitações da criança e valorizando as suas iniciativas, mas sem dirigir as suas ações. É importante dar tempo para a criança encontrar diversas soluções, sem que se transmita a ideia de que há respostas certas ou erradas. Estes são momentos de grande riqueza pedagógica, sobretudo quando realizados no espaço exterior. Neste sentido, pretendemos salientar as potencialidades educativas do denominado jogo de peças soltas realizado no espaço exterior. O que é o jogo de peças soltas? É um jogo realizado com materiais não estruturados, ou seja, sem finalidade lúdica definida, mas versáteis, como por exemplo, utilizando tubos de plástico, cordas, peças de madeira, caixotes, caixas de cereais, conchas, folhas, redes, pneus, etc. O jogo com este tipo de materiais, num ambiente livre, proporciona momentos de grande evasão lúdica e de aprendizagens em todas as áreas do desenvolvimento. A criança, sozinha ou com outras, pode decidir, por exemplo, construir um castelo à sombra de uma árvore, com caixotes, redes, tubos, etc. Para esta construção é necessário planificar. Como vou fazer? Como vamos fazer o castelo? Que materiais utilizar? Como é que vamos combinar estes materiais? É necessário testar hipóteses. Esta caixa encaixa naquela caixa? Esta caixa fica em equilíbrio? A rede tem tamanho suficiente para ir de uma caixa à outra? Ou é necessário aproximar as caixas? Resolver problemas? Aquela caixa caiu com o vento. E agora? Este tipo de jogo fomenta a criatividade mediante uma grande diversidade de explorações sensoriais e de movimento, e geralmente imbuídas de uma forte carga simbólica e frequentemente desenvolvidas em cooperação, o que requer diálogo e negociação. O facto de se realizar no espaço exterior acrescenta os elementos naturais ao conjunto de peças soltas, como sejam as folhas, a terra, as plantas, o sol ou o vento, enriquecendo as experiências. Para a organização adequada destes ambientes, é necessário conhecer bem as crianças e realizar um trabalho prévio de diagnóstico das potencialidades daquele espaço. Por outro lado, este trabalho pode e deve beneficiar da participação das crianças. Escutar a voz das crianças nos momentos de preparação, de desenvolvimento e de análise e reflexão sobre as experiências vividas e sobre as experiências desejadas é fundamental para a significatividade destas vivências lúdicas e para o seu impacto no desenvolvimento e aprendizagens das crianças.